Eu sou capitalista porque, infelizmente ou felizmente, é o melhor tipo de maneira que a gente tem de trocar energia entre os humanos. A gente já testou outros modelos e eles não funcionaram. O comunismo pressupõe ainda uma pessoa que acho que não vai, o capitalismo não vai permitir que nasça, que é uma pessoa que seja um livre pensador e que pensa por conta própria, uma pessoa realmente livre. Eu acho que o capitalismo nunca vai permitir a emergência desse tipo de humano. E o socialismo sempre deriva para uma ditadura. Grande parte das vezes. Eu falo isso de cátedra porque eu sou neto, filho e bisneto de comunistas. E a maior influência que eu tenho na minha vida é do meu avô paterno, que era comunista. Ele acreditava piamente naquilo que ele fazia. Ele era um médico no interior. E todo mundo sabe, pelo menos, está no imaginário coletivo, que médico no interior normalmente é uma das pessoas mais abastadas, né? Ah, médico da cidadezinha tal, é aquele que tem a melhor casa, que atende todo mundo. E meu avô, ele era médico de uma região importante no noroeste do estado de São Paulo, mas ele morava na Baixada, junto com os camponeses. Ele morava junto com os boias-frias numa casa de madeira. E meu avô era daqueles que falava uma coisa e fazia, ele fazia, ele tinha uma existência que se conjugava com aquilo que ele falava. Ele era comunista, não era comunista na palavra, ele era comunista nos atos. Ele realmente acreditava que os humanos tinham que ser iguais perante o Estado, independentemente, enfim, da onde eles partissem. Então, mas a maneira como meu avô queria mudar o status quo era por enfrentamento direto. E eu acho que o capitalismo, ele destrói tudo aquilo que você confronta imediatamente, os confrontos diretos. O capitalismo é muito massivo, ele está em tudo que a gente faz. Ele está no machismo, ele está no racismo, ele está em tudo. Todas as maneiras como a gente se relaciona são pautadas pelo capitalismo. O grande capitalismo, esse capitalismo corporativo, ele vai começar a se fragmentar com o decorrer dos anos. Com o decorrer dos meios de produção que vão acabar ficando cada vez mais acessíveis, ou seja por cultura maker, ou seja por do-it-yourself, pela volta ao handmade. Existe uma saturação já da estandartização que a gente encontrou nos produtos vindos do meio de produção da década de 80, 90, no começo dos anos 2000, e as pessoas estão querendo coisas com mais personalidade. Então, não que você vai conseguir... Daqui a pouco, talvez você continue comprando parafuso de uma grande fábrica, de uma grande corporação. Remédios, produtos que precisam de muita tecnologia empregada, eles ainda vão vir de grandes corporações. Mas cada vez mais a gente vai procurar um produto, não pelo que, numa época de saturação de consumo, onde todo mundo tem muita coisa, a gente, ou pelo menos esses pensadores apostam, que a gente vai precisar de menos coisa, com mais qualidade na sua fabricação, que durem mais, sem obsolescência programada na sua concepção, e que provavelmente vão vir de empreendedores e não grandes corporações. Mais acesso de posse, né? Nessa ideia da imaterialidade, da economia compartilhada, exatamente. Eu já vivo minha vida assim, imagino que você também viva, e todos nós, de alguma forma, essa geração que tem 30, 40 anos, já está começando a viver desse jeito. Eu não tenho carro, suponho que você deve ter porque você tem um filho. Mas pessoas que têm 30 anos e que não têm filhos, não fez sentido em ter carro. Cada vez menos eu vejo aquela narrativa de comprar o apartamento para ter um lugar onde cair morto. Até essa crítica dura que você faz aos bilionários, né? De não conseguir entender. Não, eu estava vendo hoje. Eu não consigo entender, de verdade, é uma... Porque a pessoa, ela abre mão de muita coisa, ou ela machuca muito o entorno para conseguir ter um avião próprio, que é o ápice dos símbolos de status dos ricos. Eu não consigo entender, francamente, eu não consigo entender. Eu acho que a gente está vivendo num momento onde os grandes bilionários, agora eles estão preocupados com a imortalidade. E isso você vê nas pesquisas que estão acontecendo ou nas empresas que estão recebendo funding no Vale do Silício. A imortalidade, a inteligência artificial, são as novas fronteiras, né?
você vê Homo Deus, por exemplo, fala exatamente sobre isso. Genética, Exatamente. Aprimoramento. Eu, pela primeira vez na vida, eu fiz um teste de DNA para saber qual que é a composição do meu DNA. Eu cuspi dentro de um tubo de ensaio e mandei para a gringa para saber qual que é a composição do meu DNA. Então você vê que porque eu quero saber qual é a minha ancestralidade, eu quero saber se eu tenho algum risco genético, sei lá, de alguma enfermidade que eu possa vir a ter. Eu quero me conhecer na minha mais íntima fibra. E aí, no final das contas, eu fiquei me perguntando, porque eu sou da elite, eu não vou negar de onde eu venho, é óbvio que eu sou da elite. E eu acho que essa imortalidade, ela acabou virando o grande assunto desses ultra ricos. A partir do momento que uma pessoa que morrer for uma questão de classe, você vai ter um descolamento completamente, vai ser um completo descolamento do resto da humanidade. Você não pode dizer, por exemplo, que nós dois que temos celulares nas mãos somos o mesmo tipo de humano de um coreano do norte, de um coreano que mora na Coreia do Norte, ou de um camponês chinês que não tem acesso à tecnologia todos os dias. A gente não pensa do mesmo jeito, a nossa capacidade de produção não é a mesma. Somos humanos diferentes. Então essa separação que a gente está tendo, eu acho que no final das contas ela acaba sendo a raiz da condenação da espécie como um todo. Quando você me pergunta se eu sou de esquerda ou de direita, na minha perspectiva, não é direita ou esquerda, eu sou um conservador. Na minha perspectiva, da maneira como eu penso, eu não sou liberal, eu sou conservador. E eu sou conservador por uma única razão, porque eu quero a manutenção do meu estilo de vida. Mas eu estou disposto a perder alguns anéis. Eu estou disposto a ceder. Isso não me faz um cara bonzinho. Não me faz um cara altruísta, generoso, nada disso. Eu quero continuar com o meu estilo de vida. Eu não tenho conforto material nenhum hoje. Se você me perguntar quanto dinheiro eu tenho na minha conta corrente, eu tenho 15 mil reais. Hoje. Te provo, te juro pela minha filha. Tenho 15 mil reais. O que é bastante dinheiro quando comparado com o resto da população brasileira. Já destacaram isso, né? Como um empreendedor serial, mas tem uma posição também muito firme sua de que o dinheiro que vem você investe naquilo que você também acredita. Sim. Hoje são quantos empreendimentos? São 10 quase. Entre aqueles que estão em desenvolvimento e os que estão abertos, 10. Então, também que tem esse ciclo, né? Mas ao mesmo tempo eu também já li que você fez mestrado e doutorado, porque você imagina que passando essa fase, é o que eu li, você teria também, dar aula é uma coisa que você gosta de fazer. Essa linha de raciocínio você ainda mantém? Assim? Eu não fiz mestrado e doutorado procurando um emprego. Eu fiz mestrado e doutorado porque eu, sei lá, primeiro porque vem da minha família, né? Que sempre teve muito envolvimento com política. E segundo que, você aprender alguma coisa, ter um guia de leitura. Doutorado não serve pra porra nenhuma, além de te dar uma pauta de leitura. Ponto. Eu tenho doutorado, não sou melhor do que ninguém por causa disso. Nem sou mais sabido do que ninguém, porque tem um monte de gente que faz doutorado e faz doutorado à base de Google. Então, não te diferencia dos outros humanos. Apesar de que você falar, fulano de tal é doutor, isso cria uma certa, o cara é doutor, grande merda, entendeu? Eu que sou doutor hoje, eu nem fui buscar o meu diploma. Isso não me diferencia das outras pessoas. Estou te falando isso do ponto de vista de quem tem essa porra desse doutorado. Eu fui fazer, desculpe-me pelos palavrões.